Quero saudar a Igreja de Jesus com a graça e a paz do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Enquanto a apresentação dos bebês era feita, duas famílias apresentando seus filhos, e passava um filme pela minha cabeça de quantas famílias fizeram o mesmo ato de dedicação, quantas vidas nesses últimos anos, particularmente nesses últimos 7 anos em que eu estive pastoreando a área de famílias aqui da Emanuel. Quantas famílias se renderam aos pés de Jesus, quantos pecadores se converteram, quantas reconciliações aconteceram. E é para isso que nós somos chamados mesmo, para ser boca de Deus, para ensinar a palavra de Deus, como o Senhor fez tantas vezes. Pensando sobre essa perspectiva de ensinar a palavra de Deus, de encontros com Jesus, a partir de hoje, a igreja começa uma série de pregações chamada exatamente isso, encontros com Jesus. E quando nós pensamos sobre isso, o primeiro texto que me veio à mente foi o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Eu quero convidar você a refletir sobre esse texto que se encontra em João, capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Eu vou fazer a leitura na versão NVI, que também vai ser proposta. João 8, do verso 1 até o verso 11. Eu quero convidar a igreja a fazer uma leitura alternada, de 2 em 2. Eu começo, a igreja continua, na versão que está aqui no quadro, na nossa TV. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. A igreja? Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ficou faltando alguma coisa, mas eu vou ler aqui o verso 11. O verso 11, todo mundo, estou ouvindo aqui a murmuração. Ele diz exatamente: ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado, ou em algumas versões, não peques mais. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te dou graças porque eu me reconheço na pessoa daquela mulher, porque um dia, quando estávamos só nós, o Senhor fez a mesma proposta para a minha vida e eu te chamei de Senhor. E desde então, Senhor, mesmo enfrentando as minhas próprias limitações, dúvidas, medos, anseios, eu tenho procurado, Senhor, cumprir com o voto quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a partir dali dei a Ele o direito de interferir na minha vida e de me levar para onde o Senhor deseja. O Senhor me trouxe, Senhor, na Emanuel, para aprender a pastorear. Hoje, Deus, eu estou vivendo uma nova fase na minha vida, eu te agradeço por isso. Mas nesse momento, sobretudo, eu quero pedir que o Teu Santo Espírito nos ministre, para que cada um de nós possa também se reconhecer
naquela mulher, especialmente aqueles que nunca chamaram Jesus como Salvador e Senhor, que nunca reconheceram que Jesus governa sobre suas vidas, para que hoje haja, Senhor, quebrantamento, para que hoje, ao ouvirem a voz de Deus, não resistam ao Senhor, ao teu chamado. Esteja ministrando durante toda essa mensagem, usando a minha vida tão somente como um instrumento teu, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar contextualizando, porque vocês viram que no início, o verso 1, de Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Toda vez que a gente começa com uma ligação, então, Jesus, porém, toda vez que você estiver lendo um texto, é interessante você voltar atrás para entender o que é que veio imediatamente antes. O que veio imediatamente antes foi um dia de festa. Um dia de festa, a festa dos tabernáculos, era um momento de alegria. Era um momento de chamamento de Israel para o templo, para ser ensinado por Deus, para oferecer sacrifícios a Deus, para se alegrar. A festa dos tabernáculos era uma festa de gratidão, de alegria pela libertação da escravidão. Mas enquanto aquela festa acontecia, provavelmente no mesmo momento em que a festa acontecia, um casal, eles não eram casados, provavelmente um deles era casado, pelo menos um deles era casado com outra pessoa. Esse homem e essa mulher se encontraram para um encontro romântico. Não sei como foi esse encontro, não sei se foi à luz de velas, não sei quais foram as promessas, não sei qual era o grau de paixão, mas o fato é que, enquanto Deus fazia uma convocação da congregação para o templo, existiam pelo menos duas pessoas que estavam muito distantes do conhecimento de Deus. Elas estavam em adultério, que conforme os líderes, de acordo com a lei de Israel, era punível com a pena de morte, por apedrejamento. Durante aquela festa, Jesus, que já sabia que os líderes de Israel já tinham ódio sedimentado no seu coração. Quando o ódio cega a gente, quando a raiva, a amargura cega a gente começa a agir sem pensar e nem reflete profundamente sobre coisas que a gente precisaria refletir, de tentar entender o que está acontecendo, as circunstâncias, tentar ouvir a pessoa. Jesus não era mais olhado dessa forma por pessoas que lideravam o povo e que já haviam proposto no seu coração matar Jesus porque eles não compreendiam o que Jesus fazia, como muitos ainda hoje não compreendem. Eles não compreendiam, por exemplo, como é que Jesus havia curado alguém de uma enfermidade em pleno sábado, se para eles a mesma lei que acusava o adultério e punia com pena de morte proibia o trabalho no sábado. Eles não haviam compreendido quando Jesus, lá no templo, na festa dos tabernáculos, ele explicou que no sábado ninguém deixa de circuncidar alguém que naquela época era como aquilo que aconteceu hoje, a apresentação a Deus de um varão israelita. Ninguém deixava de fazer isso no sábado. Por que que ele não poderia curar alguém no sábado? É nesse contexto que Jesus diz que o sábado para Deus é um dia de trabalho e para ele também. Essa tem sido a mensagem que consta lá no meu status do WhatsApp. Essa semana foi que eu vi. Nem me lembrava mais que eu tinha colocado isso. Mas é muito simbólico para mim pensar na perspectiva de que para Deus não há nenhuma oportunidade que não seja para que um ser humano se arrependa dos seus pecados e tenha encontros decisivos com Deus. Todas as circunstâncias da vida, desde uma festa até um luto, são circunstâncias em que a gente pode se aproximar mais de Deus. O objetivo de Jesus era glorificar a Deus. Era tão somente ensinar a doutrina que vinha do Pai e que muitos não compreendiam. Essa doutrina explicava, por exemplo, por que era lícito curar alguém no sábado. Essa doutrina também explicava, e agora os líderes vão entender, ou pelo menos vão ter a oportunidade de refletir, por que apesar da pena de adultério ser correspondida com uma sentença de apedrejamento, o verdadeiro propósito de Deus nunca foi que aquela mulher fosse apedrejada, mas para que ela entendesse que a prática do adultério faz com que a sociedade adoeça. E o objetivo de Deus é que a nação fosse curada, sarada e não adoecida. O propósito da lei é um bom propósito, mas o que Jesus iria explicar para eles é que a finalidade da lei, na verdade,
é que Israel conhecesse a Deus e andasse nos caminhos de Deus. Tão somente isso. Os líderes, porém, estavam predispostos a matá-lo de todo jeito. Eles até ouvem as coisas que Jesus fala, mas isso não faz sentido, porque eles não conheciam a Deus. Eles tinham o coração endurecido. É muito difícil ouvir a Deus quando se endurece o coração. Aquelas pessoas haviam endurecido, aquelas pessoas haviam desenvolvido ao longo de sua vida uma aparência de religiosidade, aquelas pessoas demonstravam na sua aparência que conheciam a Deus, que serviam a Deus, mas o seu coração estava endurecido, a sua mente apodrecida, os seus olhos estavam cegos, e por isso eles estavam tão determinados a assassinar o Filho de Deus. Muitos questionam, finalmente quem é ele? Será que ele é o Messias? Com certeza ele é o profeta que se esperava. Havia uma grande controvérsia a respeito de Jesus, e enquanto os líderes queriam executá-lo sem um julgamento justo, Nicodemos se levanta e diz, por acaso a nossa lei condena quem quer que seja sem um julgamento justo? E aí no finalzinho do capítulo 7 está escrito, lá no verso 52, que eles questionam a fala de Nicodemos, se por acaso ele fosse olhar nas Escrituras, não sairia profeta algum da Galileia, e aí no verso 53 diz, cada um foi para a sua casa. Mas diz o primeiro verso de João 8, que enquanto isso, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ali ele permaneceu durante toda a madrugada. Pela manhã, Jesus, o que é que faz? Volta no templo e volta a ensinar. E está ensinando as multidões a respeito do conhecimento de Deus. Como os nossos irmãos estiveram na Baía da Traição, como nós estivemos aqui no Congresso de Família, pelo qual eu dou graças a Deus, todas as áreas ministeriais foram muito presentes para abençoar o congresso que aconteceu semana passada, eu sou muito feliz por isso. E ali estava Jesus Cristo ensinando a respeito de Deus, quando aqueles mesmos homens que haviam predisposto no seu coração matar Jesus, eles parece que encontram uma oportunidade. Finalmente eles ficam sabendo que uma mulher foi pega em flagrante de adultério. E aí, quem soprou isso na mente deles eu não sei, mas eu tenho a desconfiança que tenha sido Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador, ele é quem tem como função acusar, destruir nossa autoestima, nossa reputação, nossa crença em Deus, e até mesmo tentar anular os propósitos que Deus tem para cada vida que se encontra ao alcance dessa mensagem, como a vida daquela mulher. E aqueles homens levam a mulher até a presença de Jesus para um julgamento injusto. Eu queria começar sobre essa perspectiva. É um julgamento injusto, aquilo que eles desejam fazer com aquela mulher. Nesse julgamento, a questão central, como em qualquer outro julgamento, todo julgamento tem uma pergunta central para ser respondida, que tem a ver com culpa. Eles usam a culpa daquela mulher para colocar Jesus numa cilada, numa armadilha, naquilo que a gente costuma chamar comumente de uma sinuca de bico. É aquela situação que parece não ter saída. A pessoa está encurralada e tudo que ela falar ou tudo que ela fizer vai redundar contra ela mesma. Que tipo de sinuca de bico é essa? Uma pergunta mal intencionada. Eles usam a lei de Moisés e dizem, Jesus, está escrito que uma mulher apanhada em adultério deve ser apedrejada. Esta mulher foi apanhada em adultério. Que dizes tu? Obviamente que se eles levam aquela mulher até Jesus, é de se supor que a coisa mais básica que eles pensaram é que Jesus não condenaria aquela mulher. E eles teriam a oportunidade de acusar Jesus Cristo de não respeitar a lei de Moisés. Jesus percebe o que está por trás daquela situação. Não se trata simplesmente de satisfazer as exigências da lei. Jesus percebe que o adultério é um fato. Não há nenhum motivo para nós supormos que aquela mulher não tivesse sido apanhada na prática do adultério. O adultério é um fato. Mas mais fato ainda é que o que estava por trás daquela situação
é que os escribas e os fariseus, o que eles queriam, na verdade, era colocar Jesus à prova. E antes de Jesus agir ou falar, ele para, ele pensa e ele escreve na areia. Não sei se você percebeu, me parece que esse é o único momento da Escritura Sagrada em que há a descrição de Jesus escrevendo alguma coisa. Não sabemos o que ele escreveu, mas como às vezes é importante a gente parar, a gente refletir antes de responder de pronto a uma situação como essa. Como muitos têm se precipitado no falar, quando a Bíblia diz que aquele que não tropeça no falar é varão perfeito. Jesus, antes de abrir a boca, ele buscava a direção de Deus. Eu fico imaginando e tive pesquisando sobre isso para trazer para a congregação o que Jesus poderia ter escrito. Existem tantas hipóteses sobre isso, e a verdade é que nenhuma delas é conclusiva. Mas Jesus faz uma referência às Escrituras, e essa referência às Escrituras podem ser alguns dos textos que ele mesmo tem escrito na areia, como, por exemplo, Isaías 58:11, quando assim diz: Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Pode ser que Jesus tenha olhado para aquela mulher e tenha visto naquela mulher o próprio retrato, a própria figura de um Israel pervertido, caído, e na sua depravação, incapaz de discernir qual era o real propósito da lei, que ele veio não para revogar, mas para explicar, para que o ser humano pudesse se reconhecer como pecador e se aproximar de um Deus santo. Não sabemos se foi Isaías 58:11, não sabemos se foi Jeremias 17:13, que diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha, aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. E ali está Jesus escrevendo no pó. Não sei se ele estava escrevendo o nome daquelas pessoas, como símbolo de que haviam abandonado o Senhor, que é descrito por Jeremias como a fonte de água viva. Talvez ele tivesse escrito a respeito do que Ezequiel falou, conforme Ezequiel 47:9, que diz: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Seja como for, Jesus tinha um plano diferente para aquela mulher. Deus tinha um plano de restauração. Deus tinha um plano de reconciliação, de perdão, de redenção. A palavra da lei apontava para a destruição, mas aquele julgamento era um julgamento armado, de tal forma mal intencionada, que a lei verdadeira a que eles se referiam, ela dizia, conforme nós encontramos em Levítico e Deuteronômio, Levítico 20:10 e Deuteronômio 22:22, que o homem e a mulher que forem encontrados em adultérios deveriam ser apedrejados. Olha que curioso, naquela situação, apesar do adultério, de acordo com a lei de Moisés, ser um crime em que duas pessoas necessariamente participam, naquele caso só a mulher foi levada para ser apedrejada. E fica a pergunta: cadê o homem? Já parou para pensar nisso? Cadê o homem? É evidente que eles não estavam preocupados em cumprir a lei. Senão eles tinham trazido o casal adúltero, e não somente a mulher. Na verdade, aqueles homens se fizeram surdos, porque no dia anterior, Jesus se levanta no templo e diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba, porque quem beber de mim, do seu interior, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Jesus estava dizendo que ele era o meio de o ser humano ter a sua sede de Deus satisfeita. Gosto muito de ler no Salmo, quando diz: assim como a costa anseia por águas correntes, o meu coração tem sede de ti. Porque um dia, meus irmãos,
eu já tive essa sede, aquela sede daquela mulher, que tudo o que precisava é ter seu interior preenchido pelo perdão e por uma nova oportunidade de se relacionar com um Deus maravilhoso, Criador, mas, sobretudo, Redentor. Os fariseus e os escribas não estavam nem aí para a oferta de salvação que Jesus fez no dia anterior. Eles se fizeram surdos para aquilo que Isaías falou, para aquilo que Ezequiel falou, para aquilo que Jeremias falou, surdos para aquilo que Jesus mesmo falou no dia anterior. Ele falou tantas coisas interessantes. Uma delas você encontra em João 7,19, quando Jesus diz: por que vocês querem me matar? O que eu fiz de errado? Tudo que eu estou fazendo aqui é para a glória de Deus. Analisem o pecado de vocês e venham a mim e sejam salvos. A doutrina que eu ensino, ela procede do Pai que me enviou. Eu conheço o Pai, mas vocês não conhecem. Lá no verso 24 de João 7, o Senhor diz: não julgueis pela aparência, façam julgamentos justos. Até no julgar, tenham cuidado. Procurem espelhar a glória de Deus nos seus julgamentos. Porque muita gente julga precipitadamente e não percebe que, ao julgar o seu irmão, condena a si mesmo, porque ele mesmo é tão pecador ou mais, se é possível falar isso. Nós não cremos em hierarquia de pecados, do que aquele que está sendo julgado. Jesus disse: façam julgamentos justos. E no verso 34, Jesus, percebendo que tudo aquilo redundaria na sua morte, ele diz: o meu tempo está chegando, eu vou para um lugar onde vocês não me encontrarão. No verso 34. No verso 37 e 38 ele diz: então, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus diz: é chegado o tempo. Aqui Ezequiel, Jeremias, Isaías falaram: eis que se encontra diante de vocês quem pode levar vocês à fonte de água viva, a saciar a sede de vocês de perdão, a tornar possível que vocês sejam reconciliados com Deus e, se sentindo perdoados, se sentirem assim tão abençoados, ao ponto de não terem mais prazer nem no adultério, nem no falar mal, nem no encurtar o braço quando você pode alcançar outra pessoa, nem no ensinar, nem no perdoar, nem em tantas outras expressões de amor pelo semelhante que aquele que conhece a Jesus deve ter na sua vida prática, todos os dias, até que Deus lhe chame para a sua glória. É como resumido por Jesus, quando ele fala para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores, mulher? Quando Jesus é questionado, ele é questionado insistentemente, porque aqueles líderes não se conformavam com Jesus, ao invés de responder, escrever na areia. Eu imagino que eles nem viram o que Jesus escreveu, que ninguém viu, por isso que não ficou escrito para a gente saber o que foi. Mas o fato é que Jesus, ao invés de perdoar aquela mulher, ele diz que sejam satisfeitas as exigências da lei, que essa mulher seja apedrejada, porém, que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Por essa, eles não esperavam. Quando eles escutam isso, mesmo que com o coração endurecido, eles se sentem envergonhados. Eles não são capazes de dizer: perdão, Jesus. O que eu vim fazer aqui foi encontrar uma oportunidade de te condenar. Mas eu reconheço que tu tens as palavras da vida eterna. Eles não foram capazes de fazer isso. Simplesmente, as pedras, surdas como aqueles que carregavam, vão caindo uma a uma no chão. E dos mais velhos até os mais moços, todos os acusadores se retiram, até que chega o clímax, o momento final dessa passagem, o encontro decisivo da mulher com Jesus, que parte dessa pergunta. Essa é a primeira vez que Jesus se dirige para a mulher
e se dirige justamente com essa pergunta: onde estão os teus acusadores? Deus faz essa pergunta para você hoje, minha irmã, meu irmão. Onde estão os teus acusadores? Jesus, ele não veio para condenar a sua primeira vinda. É a boa notícia de Deus, de que ele veio para nos oferecer uma segunda chance. Uma chance de nós compreendermos o verdadeiro sentido da vida que só há em Deus. Uma chance de nós compreendermos que seremos incapazes de discernir as verdades mais simples da própria vida se não for por meio do Evangelho, e que não encontraremos a Deus se não for por meio da fé em Jesus. Onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou. Ele diz: eu também não te condeno. João 3,17 diz que Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, por meio da fé. João termina dizendo no seu evangelho que todas as coisas, e poderia se escrever mais a respeito daquilo que Jesus fez, mas tudo aquilo que foi registrado foi para que as pessoas creiam que ele é o Filho de Deus, e crendo nele tenham vida eterna por meio da fé no Filho de Deus. Jesus diz àquela mulher: Deus te dá uma segunda chance. Esse Deus, ele é misericordioso. Foi Jeremias que disse que as misericórdias desse Deus são a razão de nós não sermos destruídos. Elas se renovam a cada manhã. Eu quero dizer para você que se encontra ao alcance dessa mensagem, tanto aqui nessa assembleia quanto na internet, que se você está ouvindo essa mensagem, pode ser hoje a sua segunda chance. Pode ser a chance de você refletir sobre como você tem se sentido oprimido espiritualmente, acusado pelo inimigo das nossas almas, e refletir sobre a oportunidade que Deus dá a todo ser humano, porque o desejo de Deus é que todo ser humano seja salvo. Isso só não acontecerá porque os corações da maioria são endurecidos. Porque a maioria das pessoas vai ficar em nível de espiritualidade, na dimensão superficial da religiosidade, de vir ao templo, de fazer coisas para Deus, quando o que Deus quer é algo muito mais profundo, é a transformação das nossas mentes. E tudo mais que nós vamos fazer é fruto dessa transformação. É fruto de entendermos o quão maravilhosa é essa graça, o tamanho do perdão que nós recebemos. Meus irmãos, quando eu penso nisso, eu fico abismado. Porque Paulo dizia que ele era o menor dos apóstolos. E sem nenhuma hipocrisia ou falsa modéstia, eu me considero o menor dos pastores. Me converti aos 33 e fico pensando: meu Deus, como eu queria ter te conhecido na idade de Valentim. Como eu queria ter conhecido a Deus na idade de Lucas e Filipe, na idade de Benjamim. Como eu queria ter conhecido a Deus na idade de Lavínia, mas Romanos 8,28 diz que todas as coisas cooperam em conjunto para o bem dos que amam a Deus. Chegou o meu momento, aos 33 anos eu conheci ao Senhor. E logo depois, o Senhor chamou aquele que se considerava o pior dos pecadores para o ministério pastoral. Aquele que havia destruído uma família. Estou vendo o Vitor e Davi ali, que são frutos do meu primeiro casamento. Eu não conhecia Deus quando eu destruí a minha família. Para ministrar para famílias. Para mostrar para todas as pessoas que Deus sempre nos dá uma segunda chance. E quando a gente faz bom proveito, a gente pode glorificar o nome de Deus. Não sei o que aconteceu com aquela mulher, mas eu fico com o conselho de Jesus, que fica também para a congregação: vá e não peques mais. Você pode dizer que isso é impossível. Eu quero dizer para você que isso é uma caminhada, isso é um processo. É um processo que começa no momento da sua entrega e que termina na glória de Deus. Na glória de Deus, nós estaremos completamente livres do pecado. Mas hoje,
Assim como aconteceu com aquela mulher, o Senhor oferece a oportunidade de sermos livres da escravidão do pecado. Se você entrou aqui hoje, eu quero convidar o piano para dar uma base. Eu quero pedir que esse seja o seu momento de oração, se você entrou aqui hoje, sem nunca ter tido um encontro com Jesus, se você nunca reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, se você não entendeu o quanto Deus lhe ama, mas se hoje o Espírito Santo falou ao seu coração, e se você deseja fazer sua entrega de vida, enquanto você estiver ouvindo esses acordes, você pode ir ficando de pé, dizendo: Deus, eu quero uma nova vida, eu quero ser guiado por esse evangelho, quero ter a minha vida transformada como aquela mulher. Você tem a oportunidade de fazer isso. E ao final eu vou estar orando pela sua vida. Você tem ouvido a voz de Deus dizendo para você: filha, eu quero te oferecer uma vida que você não conhece. Eu quero te oferecer a oportunidade de se relacionar comigo como filha, como filho. Esse é o seu momento de dizer: sim, Senhor, aqui estou. Obrigado pelo teu perdão. Eu quero declarar hoje que a minha vida pertence a Cristo. Declare isso ficando de pé nesse instante. Se você se sente tocado pelo Espírito de Deus, não resista. É a sua oportunidade de dizer: Senhor, eu quero ser como aquela mulher. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pode ser que você também já tenha feito sua entrega de vida, mas isso não tenha significado que você não tem pecado mais. Deus não chamou você para pecar o menos possível. Ele chamou você para uma vida de santidade. Nesse momento, se você que já entregou sua vida para Jesus Cristo, se você deseja renovar o seu compromisso de santidade com Deus e pedir perdão a Ele pelos pecados que você tem cometido, você também tem a oportunidade de ficar de pé nesse instante. Glória a Deus. Você tem a oportunidade de dizer para Ele: Pai, eu não estou tão perto do Senhor quanto eu gostaria de estar, mas hoje eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu reconheço que não tenho tido apreço pela Tua palavra, eu não tenho te buscado como o Senhor gostaria. Se você quer dizer isso para o Senhor, fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Nós vamos interceder pela sua vida. Glória a Deus por essas vidas que humildemente se submetem ao Senhor com um pedido de perdão, sabendo que Deus sempre tem a oferecer para nós uma segunda chance. Louvado seja teu nome, Senhor, na vida dessas pessoas, desses nossos irmãos. Mais alguém que deseja que eu ore pela sua vida com um pedido de perdão? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Vamos orar? Eu quero te dar graças, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor não olha para nós na medida da nossa iniquidade. O Senhor não nos trata da forma como nós merecemos. O Senhor é um Deus gracioso que nos oferece não somente salvação, mas a oportunidade, Deus, de vitórias diárias contra o pecado, Deus. Nós precisamos dessas vitórias, e essas que estão aqui de pé estão declarando isso ao Senhor. Perdoa-os. Deus, eu quero te pedir que diariamente eles te busquem daqui para frente com tanto mais sabedoria que possa, Senhor, ser possível para eles. Eu sei que é, Deus, de estarem mais perto amanhã do que estão hoje do Senhor, e assim sucessivamente. Que as suas vidas sejam, Deus, como as nossas vidas, sejam, Senhor, uma caminhada, Senhor, progressiva no conhecimento do Senhor, cada vez menos influenciados pelo pecado, cada vez mais gratos por aquilo que o Senhor tem feito por nós, cada vez mais instruídos pela Tua palavra,
nós possamos crescer no conhecimento do Santo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos amou primeiro, entregando sua vida pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de quem eu oro em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs. Amém. Podem sentar, queridos. Deus a todos abençoe. E louvamos a Deus por aquilo que Ele falou ao nosso coração nesta manhã, que cada um possa processar o que é que Deus está transmitindo ao seu coração e aplicar no viver. E louvamos a Deus porque Deus fala a cada um de nós e nos conduzindo para aquilo que Ele tem como propósito na nossa vida. Mas hoje estamos num momento também de uma transição ministerial. Aprove a Deus que fosse o pastor Nelson que pregasse hoje pela manhã. Ele estava previsto de pregar daqui a 2 semanas, no dia 18, mas o pastor Herbert teve uma dificuldade de saúde e era ele que estava escalado para pregar hoje pela manhã, e então precisamos fazer uma inversão, e pastor Nelson, apesar dele ter pregado aqui no domingo passado, ele antecipou a mensagem que seria para o dia 18 e o pastor Herbert ficando para aquela data. Porque o pastor Nelson tem estado na plantação da Igreja Batista da Praia, na reserva do Paiva, e tem sentido a necessidade de uma dedicação maior de tempo àquele trabalho. Pastor Nelson, como ele próprio disse, agora ele tem estado liderando a área ministerial de famílias na nossa igreja, já há 7 anos, e passa agora a dedicar mais tempo à Igreja da Praia, Igreja Batista da Praia, na reserva do Paiva. O nome é comprido. Nós louvamos a Deus por esse tempo. Eu vou deixar o pastor Nelson ainda sentado ali. Estaremos tendo um primeiro vídeo em que temos algumas fotos, né, daquilo que tem sido realizado nessa área, e gostaria de pedir à equipe da produção para apresentar este vídeo.
E a gente vê quantas coisas ficaram para trás, inclusive vários quilos, né? A gente nem lembrava como era, né, o pastor Nelson, e louvamos a Deus por isso. Mas nessa área de famílias, o contato com famílias, aconselhamento de casais, e então um casal faz o registro de gratidão por aquilo que representou na sua vida o ministério do pastor Nelson nesta área, nesse tempo. Vamos ver esse testemunho. Olá, pastor Nelson. Estamos aqui para lhe agradecer por tudo que o senhor fez por nossa família. Em 2019, nosso casamento estava passando por uma crise, onde Deus lhe usou para restaurar nossa família. O senhor também me apresentou a Jesus, onde fez o meu discipulado e meu batismo. Um forte abraço, que Deus continue lhe abençoando nessa sua nova caminhada. Se hoje estamos aqui como casal, primeiramente graças a Deus e segundo graças ao pastor Nelson, que investiu tempo e atenção na gente, e todas as vezes que eu encontro com ele, nunca perco a oportunidade de agradecer a ele os conselhos que ele nos deu, que mudaram a nossa maneira de conviver. E eu espero que o Senhor abençoe ainda mais nessa nova fase na Igreja da Praia e multiplique sobre a vida dele, da família dele, todo o bem que ele fez a gente. Mas como foi dito, ele passa a assumir então mais tempo na Igreja da Praia. E nós temos aqui uma representação da Igreja da Praia. Vou pedir que os membros da Igreja da Praia fiquem de pé. Aqueles que fazem parte, né, da Igreja da Praia, fiquem de pé nesta manhã. Eles foram convidados a vir nesta manhã sem o conhecimento do pastor Nelson, né? E então louvamos a Deus por essa atitude de vocês estando presentes conosco aí para este momento. Muito obrigado, podem sentar. A Igreja da Praia preparou também algo para ser apresentado e temos mais um vídeo breve que vem da Igreja da Praia. O Senhor é o meu amigão. Eu gosto de você. Eu acho que a moto dele é muito bonita. Eu gosto de dar um abraço também. Ele é o meu amigão. Pastor, queremos desejar a você uma boa sorte para você que será pastor da Igreja da Praia e será pastor de todo mundo aqui da região. Será ótimo também. Pastor Nelson, que essa sua nova jornada seja uma jornada de muitas bênçãos e muitas vitórias para Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Nelson, Deus abençoe sua vida, sua família. Deus tem um plano grandioso na sua vida naquela igreja da Praia do Paiva. Vamos transformar aquele lugar num lugar de adoração, onde todos que moram aí consigam saber que Deus existe e que Deus ama as pessoas que estão ali. Estamos juntos. Um abraço. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje, para esse novo tempo. Obrigada por tudo. Fiquem na paz do Senhor, que a unção de Deus de multiplicação, de renovo, que o espírito de santidade, temor, poder, sabedoria, entendimento, conhecimento, conselho, espírito de paz, seja com vocês, com a família de vocês, e que todos seus filhos estejam com vocês nessa obra, formando uma família sacerdotal. Obrigada por tudo, fique na paz do Senhor. Amém. Bom dia, estamos felizes com a chegada do pastor Nelson aqui na Reserva do Paiva. Muito importante. Desejamos que Deus continue abençoando seu ministério e que você possa arrebanhar mais e mais ovelhas, né, nesse seu novo ministério e pastorear a Igreja do Paiva. Estamos muito felizes. Deus abençoe, querido. Agradecemos a Deus pela vinda do Senhor aqui, viu?
Beijo grande. Gostaria de convidar o pastor Nelson a vir aqui com a família, né? A família vindo junto, porque fez parte, né, também desse momento, os filhos, e talvez seja a maior família da igreja, pelo menos dos dias de hoje, né? Temos famílias, né, antigas em que houve 8, 10 filhos, né? Mas dentro da história que Deus construiu, ou que reconstruiu, então louvamos a Deus por isso. Pastor Júlio. Eu gostaria de passar em nome da igreja um registro desse tempo servindo a Igreja Emanuel. Temos aqui esta placa e o que está escrito é: a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem homenageia o pastor Nelson Edson da Conceição Júnior pelo tempo em que liderou a área ministerial de famílias da igreja. Que Deus o abençoe, sua família e ministério à frente da Igreja Batista da Praia, na Reserva do Paiva, onde passa a exercer o seu ministério. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Recife, 4 de junho de 2023. Aqui. Da mesma maneira que aconteceu com o pastor Rodrigo, quando se desligou da área de juventude e passou a plantação da Igreja Mosaico até a organização da igreja no mês de abril passado, o pastor Nelson continua na escala de pregação aqui na igreja, de modo que continuaremos a ouvi-lo nas mensagens, mas estará focando seu ministério lá no Paiva e continua focado também no GPS, né? O GPS, para quem não saiba, é o grupo de motociclistas guiados pelo Senhor, GPS, né? E que se reúne uma vez por mês, na última quinta-feira de cada mês, aqui no templo. Se você chegar aqui, vai ter uma moto de um lado, uma moto do outro lado, aqui na plataforma, né? Mas pregando o evangelho para esse grupo. Eu gostaria de convidar o irmão Eudes a vir aqui à frente e... Deu uma parte. Mostrar aqui o pastor Nelson foi o fundador desse grupo. Já fizemos algumas viagens missionárias, algumas viagens até o Maranhão, Piauí, Floriano, implantando também motoculto lá. Eu viajei com o pastor também, né? A Petrolina, Caruaru. Já fizemos alguma na Rio Grande do Norte, visitando missionário, e o pastor não vai deixar o nosso grupo, não. Ele foi o fundador, ele continua, ele sempre diz, gosta de moto, e ele não tem culpa se Deus deu o ministério para utilizar a moto como ferramenta. Então, a gente está acompanhando esse grupo e temos alguns desafios ainda pela frente para continuar. E, em nome da igreja, nós passamos aqui uma singela lembrança ao pastor Nelson. Certo. E agora, pastor Nelson tem a oportunidade também para uma palavra. Quando a vida da gente é para a glória de Deus, essas homenagens, elas são feitas para o Senhor, e a gente deve entender que isso tudo é para a glória dele. Eu agradeço a Deus porque tudo isso foi possível
porque ele foi o meu guia, meu mestre, e eu quero agradecer em especial a minha família, cada um deles. A família de um pastor não ser família de pastor não é coisa fácil. Toda sexta-feira o Vitor tem uma brincadeira que ele diz: pai, você vai para onde hoje? Como se ele não soubesse, né? Para um pequeno grupo lá no Paiva. E eu sei que às vezes eles sentem falta, e a gente procura compensar isso, estar presente também na vida deles, mas eu agradeço a Deus, né, pela vida de cada um de vocês, do mais velho, e especialmente ao mais novo, né, e especialmente a Miriam, que conforme vocês viram aí nas fotos, ela está sempre comigo, né, ela trabalha comigo, acorda comigo, dorme comigo, come comigo, trabalha comigo, vai para o ministério comigo. Então, graças a Deus, porque você está sempre ao meu lado, e você faz parte do meu ministério. E agradeço mais ainda porque o Senhor tem chamado Miriam para exercer o próprio ministério dela. Durante muito tempo ela ficou perguntando o que é que Deus tinha para ela, e agora parece que ela entendeu, né? E eu agradeço a Deus porque Deus já tem dado o próprio ministério dela, e eu só espero que eu possa também ajudar você no seu ministério. Deus abençoe. Quero agradecer a Emanuel, uma escola para mim, né? E agradeço a Deus principalmente porque num tempo em que, infelizmente, a gente tem ouvido histórias de pastores que saem da igreja com o nome manchado. Eu sou grato a Deus porque não estou saindo da Emanuel, mas assim, estou terminando essa fase como se fosse sair pela porta da frente. E eu fico muito feliz por isso, pedindo perdão aos irmãos, porque eu sei que eu não consegui atender a todos, eu sei que eu não tive minhas falhas também, mas o meu propósito sempre foi e sempre será glorificar o nome de Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Nós vamos orar, mas eu gostaria de pedir que, em primeiro lugar, quem fez parte de equipe de trabalho nos ministérios da área ministerial de família, nesse tempo com o pastor Nelson, fique de pé onde estiver, né? Quem fez parte, né, de encontro de homens, encontro de mulheres, aliança, congresso da família, né? Todo mundo que fez parte das equipes de trabalho, né? E então a gente louva a Deus por essa participação de todos que trabalharam juntos, né, para o desenvolvimento desse ministério. Agora eu peço que continuem de pé ainda, mas a equipe da praia, né, mais uma vez, fique de pé nesse instante, né, e estaremos orando para que sejam também esse apoio, esse empenho na realização daquilo que Deus tem naquela localidade para desenvolver através daquela igreja. E convido agora toda a igreja a se colocar de pé e mais uma vez estendermos as mãos na direção desta família. Eu vou pedir que o irmão Eudes seja quem nos dirige a Deus em oração. Ó Deus bendito, nosso eterno Pai, te louvamos pela vida do pastor Nelson. Tu o chamaste, com certeza tu dará todas as forças para ele, abrirá todas as portas, e o teu nome ali será glorificado, Senhor, e muitas almas entregue aos pés de Jesus Cristo. Abençoa este homem, abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, abençoa a igreja da praia, todos que ali congregam e que contribuem, para que possamos ver o teu nome ser glorificado e exaltado naquele lugar. Te oramos e te louvamos pela vida do pastor Nelson e sua família. Em nome de Jesus. Amém.